Fala galera, beleza? Naim, do Nutrição em Excel, é quem vos fala. E hoje eu trouxe um assunto muito importante. Nós vamos falar tudo mesmo sobre a vitamina C. Essa vitamina que é tão importante em algumas funções metabólicas ainda é muito pouco debatida na literatura e precisa de maiores esclarecimentos, principalmente para nós que praticamos atividades físicas e queremos melhorar o nosso desempenho e, é claro, a nossa saúde. Bom, a vitamina C, ou simplesmente ácido escórbico, é uma vitamina hidrossolúvel e não é naturalmente sintetizada pelo organismo humano. James Lind, médico escocês da Marinha Britânica, foi o primeiro a relacionar, a mortalidade de marinheiros com a deficiência de vitamina C. Isso é muito interessante. Em 1747, foi documentado a ingestão de sucos cítricos no tratamento do escorbuto. O que acontece? Muito interessante, essa doença que matava demais, eles conseguiram perceber que aquelas pessoas, aqueles marinheiros que tomavam sucos cítricos não morriam. E a partir daí começaram a estudar esses sucos cítricos e posteriormente perceberam que não era exatamente todas as frutas, e sim uma substância que estava contida nessas frutas cítricas, E finalmente percebeu-se que essa substância nada mais era o que foi batizado aí de ácido ascórbico, ou a nossa tão querida vitamina C. Inclusive, na época, isso gerou até um prêmio Nobel, Essa descoberta. Então, a gente já sabe o que é a vitamina C, tão importante para o nosso organismo. Vamos dar continuidade aqui, então. Quais que são as funções da vitamina C? Ela participa dos processos celulares de oxirredução, funcionando como um potente antioxidante natural. E durante o processo de redução de oxigênio molecular, são formados os radicais livres que necessitam permanentemente de desativação através dos antioxidantes. Aí que entra o papel central da vitamina C. E durante as atividades físicas, principalmente as intensas, há um ambiente metabólico aí em que há maior formação de radicais livres e também um aumento da peroxidação lipídica, causando danos musculares e prejudicando o desempenho de atletas. Basicamente, galera, quando a gente está respirando, está ocorrendo uma oxidação, uma degradação das células. É constantemente uma luta do nosso corpo através dos antioxidantes, para poder minimizar, reduzir ou até mesmo evitar esse processo de oxidação celular, de destruição celular. E muitas vezes esse processo de degradação celular gera radicais livres que são prejudiciais ao nosso corpo. E a vitamina C, tem um papel importantíssimo que é justamente de antioxidante, de evitar, retardar, ou evitar esse processo. E, como está dizendo aqui, a atividade física, justamente por promover maior gasto energético, por promover maior consumo de oxigênio, acelera esse processo. Então, torna-se interessante a ingestão de oxidantes, justamente porque o processo de oxidação naquelas pessoas que praticam atividade física é maior. Atividade física versus eros. A gente precisa entender o que é esse eros, que é uma espécie de reação ao oxigênio. Vamos ler um pouquinho aqui para entender melhor. Em determinadas situações patológicas ou durante a atividade física, como eu disse, ocorre o aumento da produção de eros, que são essas reações aí ao oxigênio, ocasionando o estresse oxidativo. O que é esse estresse oxidativo? Como eu disse, constantemente nós estamos em uma luta entre oxidação e antioxidantes. Justamente esse desequilíbrio, quanto a maior oxidação, a gente tem o que é chamado de estresse oxidativo. E durante a redução do oxigênio molecular, são formados os radicais livres, que necessitam permanentemente de desativação através dos antioxidantes, sendo, por exemplo, a vitamina C um importante antioxidante. Um dos fatores mais importantes na geração do estresse oxidativo é a exaustão do indivíduo e a intensidade do exercício físico, justamente pelaquilo que eu disse. Quanto maior o esforço físico, maior o consumo de oxigênio. Portanto, maior o processo de oxidação das células. Maior, então, é a necessidade da existência de antioxidantes. Daí que começaram a surgir os estudos da suplementação de antioxidantes, para ver se, de fato, essa ingestão suprafisiológica de antioxidantes, de vitaminas, poderia melhorar esse processo de oxidação,
Esses dois fatores, então, que a gente citou aqui, que seria a exaustão e a intensidade do exercício, são fatores que podem gerar maior fluxo de oxigênio, né, como eu disse também, e, consequentemente, maior formação de radicais livres, justamente o que a gente quer evitar, através da ingestão de antioxidantes, né? Durante o exercício físico, esse maior fluxo de oxigênio pode aumentar, né? Esse fluxo de oxigênio ele aumenta cerca de 100 vezes em relação ao descanso. Então, a aceleração dos processos de oxidação é muito grande, né? 100 vezes é uma variação muito grande. Durante a prática esportiva, as intensas concentrações provocam lesões nas fibras musculares, originando processo inflamatório local e remoção das proteínas danificadas com síntese de novas proteínas, o que aumenta consideravelmente a formação de radicais livres. Então, os radicais livres, né, são um subproduto dessas trocas celulares. E esse subproduto ele é maléfico ao nosso corpo, então a gente não quer que eles estejam presentes, né? Aí que entra o papel fundamental dos antioxidantes. Um dos fatores mais importantes para gerar o estresse oxidativo é a exaustão do indivíduo e a intensidade do exercício físico, pois esses dois fatores, repetindo mais uma vez, né, podem gerar maior fluxo de oxigênio e, consequentemente, maior formação de radicais livres. Os antioxidantes são capazes de interceptar os radicais livres, gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas. Então é justamente isso que a gente busca ao ingerir a vitamina C, né? Interromper, né, esse processo de oxidação e eliminar esses radicais livres. A vitamina C, se ela não for ingerida, como foi dito no começo aqui da nossa apresentação, ela não é produzida pelo corpo, portanto ela precisa ser ingerida. E se ela não for ingerida, ela pode gerar uma doença que é justamente o escorbuto, né? Doença caracterizada inicialmente por defeitos na formação dos tecidos conjuntivos, seguido de manifestações hemorrágicas, incluindo sangramentos no interior das articulações e cavidade peritoneal. Ou seja, além de ser um importante antioxidante, né, de melhorar ou eliminar os radicais livres aí e minimizar os processos oxidativos, a carência de vitamina C também pode gerar a doença conhecida como escorbuto. Efeitos ergogênicos da vitamina C. Então, bom, a gente já entendeu qual que é o processo de atuação da vitamina C, né? Então, de fato, ela age metabolicamente nos processos oxidativos como um importante antioxidante que atua exatamente nos radicais livres, né? Bom, e nos processos inflamatórios também. Então vamos ver aqui o que a gente tem em relação aos efeitos ergogênicos da vitamina C. Nós temos estudos, então, que demonstram que a suplementação nutricional com vitamina C melhora a performance durante a prática do exercício em indivíduos não treinados. Porém, o efeito benéfico desta, ou seja, da vitamina C na performance de atletas, não foi observado. Então, alguns estudos demonstraram isso. Isso é importante, galera. Ou seja, a vitamina C ela tem sim um papel central, só que o atleta ele demanda mais oxigênio, né, durante seu treinamento. Por consequência, há maior processo oxidativo. Contudo, não se observou nenhuma vantagem na suplementação com vitamina C nesse grupo, né? Por outro lado, nós temos outros estudos que evidenciaram o efeito dos antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, na inibição das taxas de peroxidação de lipídios, ou seja, na degradação das membranas celulares, ou seja, nos processos oxidativos, diminuindo assim os danos musculares. Então, nós temos estudos, né, que não perceberam diferenças na suplementação de vitamina C, mas temos outros estudos que perceberam sim um efeito positivo. E temos também alguns estudos, né, um estudo específico que administrou 200 miligramas de vitamina C em atletas praticantes de corrida, e esse estudo não observou diferença oxidativa entre o grupo que suplementou e o grupo placebo, ou seja, um grupo que não tomou nada. Não houve diferença entre os dois grupos, né? O que indica no estudo uma incapacidade de promoção de efeito antioxidativo após o esforço físico. Bom, dito isso, galera, é muito importante a gente discutir algo que é recente na literatura, que é a adaptação ao exercício. De modo geral, quando a gente pratica um exercício físico, a gente gasta maior oxigênio, conforme a gente disse anteriormente, a gente causa um estresse na célula, a gente causa um processo
inflamatório nos músculos, né? Isso já é sabido, amplamente sabido. E quando a gente suplementa a vitamina C, ela vai agir exatamente nessa degradação celular. Se ela é um antioxidante, ela vai buscar fazer o quê? A interrupção desse processo, né? Que em parte é benéfico, né? Porque evita os radicais livres. Contudo, a gente precisa entender que esse processo ele é natural quando a gente faz musculação ou outras atividades físicas, né? Que é justamente na reconstrução que a gente tem, na reconstrução pós-exercício que a gente tem, por exemplo, né, a hipertrofia muscular. Então a gente precisa tomar cuidado com essa suplementação de vitamina C. Vamos ver o que os estudos têm a nos dizer. Então, a ingestão de antioxidantes pode inibir a resposta adaptativa vinda da elevação fisiológica das espécies reativas de oxigênio em decorrência do exercício físico. Isto pode ser benéfico ou não, exatamente o que eu disse. O que seria uma adaptação esperada ao exercício? Quando a gente faz musculação, por exemplo, buscando hipertrofia, a gente vai degradar as fibras musculares. E uma adaptação esperada ao exercício é justamente a recomposição dessas fibras, né, de forma maior e mais fortes, ou seja, uma hipertrofia muscular. Então, se eu não tiver uma boa adaptação ao exercício, que é onde pode atuar a vitamina C, eu vou interromper esse processo. E não é o que eu quero. Se eu estou fazendo musculação, eu vou ter sim um processo, né, de degradação celular, contudo, é natural, é esperado que esse processo aconteça para que essas fibras musculares sejam reconstruídas de forma mais forte e também em maior volume. Então, é preciso a gente tomar cuidado com isso. Nós temos um estudo, né, de Histol e colaboradores que demonstrou que, apesar da produção de eros, ou seja, do estresse oxidativo, ou seja, esse estresse oxidativo, a liberação dos compostos causados pelo exercício físico resulta em maiores níveis de cofatores transcricionais, exercendo efeito estratégico sobre a melhora da sensibilidade à insulina. Logo, a ingestão da vitamina C e a vitamina E, que também é um importante antioxidante, por possuírem ação antioxidantes, barrariam esta cadeia adaptativa, anulando a promoção de sensibilidade à insulina. Ou seja, esse estudo está correlacionando a ingestão de vitamina C com uma piora na resposta insulínica, ou seja, na sensibilidade à insulina. Ou seja, está considerando que não é interessante a suplementação pós-treino com vitamina C, justamente por interromper alguns processos e prejudicar aquilo que se espera num pós-exercício, na recuperação pós-exercício, né? E essa formação de eros resultante do metabolismo aeróbico e anaeróbico atua como um importante regulador do sistema antioxidante natural, promovendo homeostase corporal, além de servir como via de sinalização de fatores transcripcionais envolvidos na resposta insulínica. Os suplementos nutricionais de vitaminas em questão têm sido consumidos entre atletas e praticantes amadores de atividade física como recurso ergogênico para melhora do desempenho. Porém, o uso de antioxidantes pode reduzir a concentração fisiológica desses agentes oxidativos, inibindo adaptações favoráveis ao exercício. Então, vejam bem, a vitamina C e outros antioxidantes também, elas vão atuar inibindo processos que são naturais do exercício, processos inflamatórios do pós-exercício. Então, não necessariamente, né, essa ação antioxidante ela é interessante, justamente porque se a gente quer uma adaptação ao exercício, a gente não pode interromper. Algo semelhante acontece com a ingestão de remédios, né, anti-inflamatórios. Né? Muita gente já deve ter ouvido falar que a gente não deve, tô com dor, malhei, tô com dor, não devo tomar um remédio anti-inflamatório. Justamente porque interromper essa inflamação não vai causar o efeito adaptativo esperado pós-exercício. Você vai estar interrompendo o processo. Né? Então, como considerações finais, a gente tem que entender o seguinte: a vitamina C é uma vitamina muito importante, necessária para o nosso corpo. A sua suplementação tem evidência científica, ou seja, há estudos que demonstram uma melhora na resposta antioxidativa no nosso corpo com a suplementação de vitamina C. Né? Contudo, não há indicativos específicos de quantidade segura, principalmente na questão de praticantes de atividade física. Será que a gente precisa de quanta vitamina C? Mais, menos vitamina C? Não ingerir vitamina C através de suplementos? Então a gente não tem
respostas específicas sobre isso, né? Os estudos avaliados, eles variam entre ingestão de 250 até 2.000 miligramas de vitamina C por dia, e eles são conflitantes, né? Alguns indicam ser importante estar consumindo essa suplementação para quem pratica atividades físicas, outros indicam que não há diferença, né? E outros indicam, inclusive, que pode ser prejudicial às adaptações do exercício, né? Então, ao que parece, a dose mais recomendada de vitamina C tem sido a de 100 miligramas por dia. Contudo, é necessário mais estudos para evidenciar possíveis benefícios de doses superiores a essa, sobretudo aos praticantes de atividade física. Então, no Brasil, hoje, a Anvisa recomenda 45 miligramas de vitamina C por dia, né? Contudo, a gente tem visto na literatura, nos artigos pesquisados em especial, que a recomendação mais vista tem sido a de 100 miligramas por dia, né? A gente precisa, no entanto, de mais estudos para analisar principalmente o efeito do estresse oxidativo na recuperação muscular pós-treino, né? O que deve evidenciar uma dose adequada de vitamina C. Então, no pós-treino, a gente não tem evidência científica suficiente para dizer qual seria a quantidade segura que não vai prejudicar a atividade, a adaptação ao exercício e, ao mesmo tempo, vai promover, né, a neutralização de radicais livres. Então, ao que tudo indica, a vitamina C ela é, sim, um bom suplemento. Contudo, como a gente não tem respostas totalmente conclusivas, talvez seja mais interessante estar usando esse suplemento em doses controladas, né, não muito elevadas, né, como os estudos citados acima, 1.000 miligramas, 500 miligramas, 2.000 miligramas, talvez não seja interessante, porque a gente não sabe exatamente qual a quantidade segura para adaptação ao exercício, então talvez seria mais interessante a gente se manter mais próximo dos 100 miligramas, que é uma dose mais recomendada, e também talvez é mais interessante a gente estar usando em um horário diferente do horário de treino, justamente para não interromper os processos de adaptação ao exercício, né, galera? Eu acho que eu contribuí de alguma forma, espero ter contribuído de alguma forma, porque essas informações elas não estão livremente circulando por aí, elas exigem, né, um estudo científico, uma comparação de artigos, né, para a gente poder balizar e formar conceitos mais específicos. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Peço que vocês deixem para mim aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês estiverem vendo no YouTube, deixem também aí o seu like, se inscrevam no nosso canal, por favor, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as nossas planilhas nutricionais, eu convido vocês a entrarem no nosso site, que está descrito aí na tela, mas que também pode ser acessado na descrição desse vídeo no YouTube ou no link da bio do nosso perfil no Instagram. O nosso corpo é uma máquina, galera. Com a ajuda das planilhas nutricionais, a gente consegue potencializar os resultados dessa máquina que é o nosso corpo. Eu convido a todos vocês a fazerem assim como eu e usarem as calculadoras nutricionais para planejarem e montarem um planejamento dietético adequado para ter cada vez mais resultados, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui e em breve teremos mais conteúdos de análise científica como a desse vídeo, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!